Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. Nesse vídeo, vamos abordar a atividade 3 de Ciências do Ambiente. Pessoal, atividade bem legal que trata de um tema muito importante que está super em voga nos nossos dias, que é efeito estufa e demais variáveis. Então, aqui nesse vídeo, a ideia, pessoal, é abordar esse tema e trazer, pessoal, um material, um conteúdo que vai fornecer para vocês a condição de fazer essa atividade sem nenhum problema, tá bom? Então vamos lá. Só que antes, quero só pedir você que está assistindo esse vídeo para se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, se inscrever, porque isso me ajuda muito. E claro, estou ajudando na realização desse mapa, pessoal, sim, do mapa de ciências do ambiente, ciências dos materiais, cálculo 1, engenharia econômica e todas as matérias. Então, precisando de ajuda, é só me mandar um WhatsApp. Meu número está na descrição desse vídeo, vai ser um prazer ajudá-los, tá bom? Vamos lá então, queridos. Bom, aqui a gente tem uma contextualização, e esse gráfico é bem interessante, porque ele traz os países com maior acúmulo de emissão em respeito ao monóxido de carbono, de combustíveis fósseis e desmatamento e uso do solo, pessoal. A gente tem aqui então um gráfico, tem aqui duas legendas, queima de combustível fóssil, manuseio do solo, e aqui tem um índice de emissões, um ranking, né? E aí ele pede, explique simplificadamente como a queima de combustíveis fósseis e o manuseio do solo podem contribuir para o efeito estufa. O Brasil possui o mesmo padrão de emissão dos países envolvidos. E de que forma a matriz elétrica, cuidado, hein? Lembra que tem matriz energética e elétrica, hein? Pode se relacionar com o padrão de emissão dos gases de estufa. E ele dá uma sugestão para a gente fazer um comparativo entre a matriz elétrica brasileira e norte-americana. Bom, pessoal, então vamos lá? Vem comigo. Bom, pessoal, então vamos lá. Bom, efeito estufa. Afinal de contas, o que é efeito estufa? Eu vejo muita gente que faz uma confusão até hoje. E caso haja alguém ainda inseguro, hoje isso vai mudar, tá bom? Vamos lá. Efeito estufa é o que, meus queridos? Nada mais é do que um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases lá na atmosfera, os quais formam uma determinada camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção do calor. Então, o primeiro erro comum é o pessoal associar efeito estufa com algo negativo. Não, não é negativo. Pelo contrário, o efeito estufa é uma das razões pelas quais há vida na Terra. Porque o efeito estufa, ele assegura temperaturas habitáveis aqui na Terra. O problema não é o efeito estufa em si. E já já a gente vai entender o que de fato é o problema. Bom, como funciona o efeito estufa? É o seguinte, a gente tem o Sol. Deixa eu colocar uma canetinha aqui. Beleza, a gente tem aqui o Sol e ele vai emitir calor em forma de ondas. E aí, pessoal, a gente vai ter aqui a nossa camada, formada pelos gases de efeito estufa. Quando os raios incidirem aqui, a camada vai liberar, vai autorizar, vai permitir que eles entre aqui na superfície da Terra, e aí uma vez incidindo da superfície da Terra, ocorrerá a reflexão. Então, eles tendem a sair, beleza. Só que aí, qual é o papel fundamental da camada gerada por esses gases de efeito estufa? Ora, ela vai permitir que uma porção, né, uma parcela destes raios sejam devolvidas para o espaço, só que ela vai reter uma outra porção. E é justamente o fato de reter uma porção que garante a absorção de calor e temperaturas agradáveis e habitáveis aqui na superfície terrestre. Então, esse é o procedimento natural do qual denominamos efeito estufa. Beleza? Então tá aqui o texto mais formal, mas é essa a ideia. O raio vem oriundo, né, do Sol, atravessa a camada formada pelos gases de efeito estufa, e na hora da reflexão, parte dessa incidência radiativa ela volta para o espaço e parte é retida. Beleza?
E aí, quais são esses gases? Bom, são vários. Vapor da água, monóxido ou dióxido de carbono, clorofluorcarboneto, CFC, famoso CFC, óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e metano. Bom, quais são as consequências da intensificação do efeito estufa? E por que eu falo isso? O grande problema, como eu disse, não é o efeito estufa, pelo contrário, o efeito estufa é nosso amigo. O problema, pessoal, é que com esse excesso de poluição devido à ação humana, tem ocorrido um grande volume de liberação desses gases aqui, ó, de efeito estufa. Ora, então está tendo um volume não natural, muito mais do que o habitualmente exercido pela natureza em si. Um volume adicional exercido pela ação humana, através das suas atividades industriais, sobretudo. E aí, pessoal, com isso está tendo essa liberação excessiva desses gases, ou de vários desses gases, que faz parte dos gases do efeito estufa, e o que ocorre está havendo, então, uma retenção maior de radiação solar do que havia anteriormente. Ora, se eu tenho mais gás de efeito estufa, significa que aquela camada formada pelos gases de efeito estufa tende a reter mais radiação solar do que retinha anteriormente. A consequência é, portanto, um aumento na temperatura, porque eu vou estar retendo mais radiação solar e, portanto, mais calor, temperatura mais elevada. Esse é o problema, não é o efeito estufa, é a intensificação dele gerado por essa carga de liberação de gases do efeito estufa adicional oriunda da atividade humana. Esse é o problema, essa intensificação. Beleza? E quais são as consequências dessa intensificação do efeito estufa? Primeiro, pessoal, como a gente viu, o efeito direto é elevação da temperatura. Uma vez temperaturas mais altas, temos por consequência derretimento de grandes massas de gelo das regiões polares, ocasionando, portanto, uma elevação no nível do mar. Isso poderá levar à submersão de cidades litorâneas, forçando a migração de pessoas. Então, primeira consequência direta. Segundo, aumento de casos de desastres naturais, como inundações, tempestades, furacões, extinção de espécies, desertificação de áreas naturais e episódios mais frequentes de secas. Então, tudo isso, pessoal, são causas oriundas que podem ser desencadeadas pela intensificação do efeito estufa. Bom, feito isso, agora que a gente entendeu o que é efeito estufa, o que são os gases de efeito estufa, intensificação do processo e consequências, agora a gente pode de fato entrar na questão número 1 da nossa atividade, que é sobre o uso do solo, o manuseio do solo e o efeito estufa, essa relação. Mas afinal de contas, o que é o uso do solo? Bom, a literatura define como pode ser entendido como qualquer forma pela qual o espaço geográfico está sendo ocupado pelo ser humano e suas atividades nele, beleza? Então, é qualquer forma pelo qual o espaço geográfico está sendo usado, seja para habitar, seja de forma para habitar é linda, né? Seja de forma habitacional, industrial, silvicultura, não importa. Então, seja de qual for a natureza. Isso a gente caracteriza como o uso do solo, o manuseio do solo. Bom, e qual a relação com o efeito estufa, pessoal? Vamos lá. Primeiro, com relação à agricultura A agricultura, a silvicultura e outros tipos de uso da terra representam atualmente em torno de 23%, enorme, das emissões humanas de gases com efeito de estufa. 23%, pessoal. Ao mesmo tempo, os processos naturais dos ecossistemas terrestres absorvem dióxido de carbono, equivalente a quase 1/3 das emissões de dióxido de carbono da queima de combustíveis fósseis. Diz o professor Isqueá, representante dos grupos de trabalho 3 do IPCC, que é um instituto que a gente tem que é voltado para esse gênero de estudo, pessoal. Então, os processos naturais dos ecossistemas terrestres, eles têm grande capacidade de absorção do dióxido. O problema, pessoal, é que com o desmatamento, a gente tem cada vez menos o bom funcionamento desses processos naturais e, portanto, cada vez menos capacidade de absorção de dióxido de carbono por esses ecossistemas.
Daí vem a grande problemática do desmatamento em relação ao efeito estufa. Além disso, segundo o relatório, as atividades que dependem do uso da terra foram responsáveis pela emissão de 13% de todo o dióxido de carbono produzido pelo homem entre 2007 e 2021, ali era para ser 21, tá? 47% de metano e o mais incrível, 82% de óxido nitroso, pessoal. Beleza? Então é bastante. O uso da terra, esse manuseio do solo, representa uma parcela importante da emissão de gases de efeito estufa oriundos da atividade humana. Bom, pessoal, além disso, eu trouxe essa reportagem que informa que a mudança do uso do solo é responsável por 44% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil, aponta o relatório. Isso significa, pessoal, que 44% de todas as emissões de gases poluentes do país no ano passado estão ligados ao desmatamento. Lembrando que essa reportagem que é de 2019. E aqui, pessoal, é interessante esse gráfico, por quê? Porque ele traz esse aspecto evolutivo aqui, ó. A gente vê aqui, ó, a mudança do uso do solo, o manuseio da terra, pessoal. E aí, toda a parcela que corresponde. Então, toda essa faixa aqui, ó, oriunda da emissão de gases produzidos pela atividade humana, vem do uso do solo. Então, é bastante coisa. Além disso, pessoal, agora passando para combustíveis fósseis, né? Bom, combustíveis fósseis, como a gente já sabe, traz uma série de malefícios para o meio ambiente, né? E aí, pessoal, eu listei alguns. Bom, a queima de combustíveis fósseis pode causar grandes danos ao meio ambiente e à saúde humana. Essa queima está relacionada a diversos problemas respiratórios causados pela emissão de poluentes atmosféricos, como o monóxido de carbono, CO. Além disso, o processo de combustão de combustíveis fósseis também leva à emissão de dióxido de enxofre, e a consequência disso, como todo mundo já sabe, é aquela famosa chuva ácida que a gente estuda lá no ensino médio, beleza? Bom, além disso, pessoal, agora mais voltado para o efeito estufa, outro impacto negativo oriundo da queima de combustíveis fósseis para o meio ambiente é a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Isso acontece devido à emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, como principalmente o dióxido de carbono e também o monóxido de carbono. Queima de combustíveis fósseis, pessoal, significa elevada emissão de dióxido de carbono e monóxido de carbono, dois dos principais gases de efeito estufa. Ora, se eu emito mais gases de efeito estufa, eu vou ter na minha atmosfera mais retenção de radiação solar e, portanto, maiores temperaturas aqui na superfície terrestre. Beleza, pessoal? Compreendeu a ideia? Então agora a gente está apto para fazer essa atividade, tá bom? Queridos, vou ficando por aqui então, precisando de ajuda nessa atividade. Ciência dos materiais, cálculo, engenharia econômica, no mapa, ou em toda e qualquer outra matéria, só me mandar o WhatsApp que vai ser um prazer ajudá-los, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!